Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 6. Marcos, capítulo 6. Os versos 30, 44, um texto muito conhecido dos irmãos, diz assim, Marcos, capítulo 6, do verso 30 a 44. Eu vou esperar os irmãos fazerem o recolhimento dos casos. Marcos, capítulo 6, do verso 30 ao 44. Diz assim. Só um minutinho. Agora. Marcos capítulo 6, do verso 30 ao 34. Voltaram os apóstolos à presença de Jesus e lhe relataram tudo quanto haviam feito e ensinado. E ele lhes disse: Vinde, repousar um pouco à parte, num lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer. Vistos serem numerosos, queriam e vinham. Então foram sós no barco para um lugar solitário. Muitos, porém, os viram partir e, reconhecendo-os, correram para lá a pé, que todas as cidades chegaram antes deles. Ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão, compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e passou a ensinar-lhes muitas coisas. E declinando a tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhes disseram: É deserto este lugar, e já avançada a hora. Despede-os para que, passando pelos campos ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer. Porém ele lhes respondeu: Dai-lhes vós mesmo de comer. Disseram-lhe: Iremos comprar 200 denários de pão para lhes dar de comer? E ele lhes disse: Quantos pães tendes? E de ver. E sabendo eles, responderam: 5 pães, 2 peixes. Então Jesus lhes ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde. E o fizeram repartindo em grupos de 100 em 100, 50 em 50. Tomando ele os 5 pães, os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, abençoou e partindo os pães, deu-os aos discípulos para que os distribuíssem por todos. Repartiu também os 2 peixes. Todos comeram e se fartaram. E ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram os pães eram 5.000 homens. Que Deus muito nos abençoe nessa noite. Meus irmãos, um dos encorajamentos que recebo e me unindo a cada um de vocês que aqui nessa noite se encontram, desse culto solene que nós prestamos ao Senhor, o que de fato me encoraja, o que traz um sentimento nobre em meu coração, é a certeza constante de fazer lembrar a minha mente do cuidado que Deus teve com você, do cuidado que Deus teve comigo,
dos livramentos que essa semana o Senhor propiciou a cada um de nós. Durante toda a semana houve uma ação poderosa do Senhor sobre as nossas vidas. E eu creio que essa semana não será diferente. Essa semana que se inicia também não será diferente. Por mais que nós olhemos e estamos tão acostumados diante das intempéries, das dificuldades da vida, nós precisamos sempre observar o cuidado que esse Deus tem tido conosco. Não importa qual seja de fato a sua prova, a minha prova, as nossas provações, nós somos conclamados a nos inclinar diante dele, diante de um Deus que olha para o cansado, diante de um Deus que olha para o triste, diante de um Deus que olha para aqueles que estão vivendo uma infelicidade sem precedente. Diga e diz para eles: se achegue para cá, recline sua cabeça sobre o meu peito, e eu te darei descanso, porque esse de fato é o papel do nosso grande sumo pastor. Deus cuidará eternamente de cada um dos teus pequeninos. Tem cuidado de nós desde agora até o momento da nossa morte. E assim tem um hino muito interessante, uma letra muito bacana, o hino 165 do nosso cenário, que diz: não desanime, Deus proverá, Deus velará por ti, com suas asas te cobrirá, Deus velará por ti, Deus cuidará de ti, na tua dor, com todo amor, jamais te deixará, Deus velará por ti. Uma letra simples, mas profunda. E eu quero nessa noite chamar sua atenção nesse texto, exatamente para o Deus multiplicador, o Deus que tem multiplicado o seu cuidado, o Deus que tem multiplicado o nosso sustento, um Deus que tem multiplicado, por mais que as circunstâncias sejam difíceis, complicadas, Ele tem multiplicado com sua mão poderosa a sua misericórdia e graça em nossas vidas. O Cristo que supre todas as nossas necessidades certamente tem sido o nosso grande multiplicador, multiplicando a nossa fé, multiplicando a nossa esperança, multiplicando a nossa alegria, multiplicando o nosso contentamento, multiplicando a nossa edificação, tão somente na palavra do Senhor. Voltando então para o texto em questão, de uma maneira mais rápida, Marcos então nos chama a atenção para essa passagem, que ela de fato é tão fantástica que os 4 evangelhos, os evangelistas Mateus, Marcos, Lucas e João narram esse episódio dos milagres de Jesus. Eles entram em consenso, e todos fazem questão de colocar o milagre da multiplicação dos pães. Mas então Marcos faz questão de ressaltar para a igreja que estava ali em Roma, uma igreja que estava jovial, ela tinha apenas cerca de 40 anos, mais ou menos, entre 30 e 40 anos, que é mais ou menos a data desse evangelho, quando ele escreve. Então Marcos, ele vai permear todo o seu evangelho em cima de uma única pergunta. Uma única pergunta. As pessoas estavam se convertendo, estavam se dobrando ao Cristo, e eles estavam nas entrelinhas fazendo essa pergunta para Marcos. O capítulo 4 do Evangelho de Marcos, volte um pouquinho, capítulo 4, verso 41, é a palavra que permeia o Evangelho, e Marcos vai, a partir do momento que ele ouve essa pergunta, ele então vai dando resposta em cima dos atos soberanos, milagrosos ou milagreiros em Cristo Jesus. Verso 41 do capítulo 4: e eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhes obedece? Quem é esse? Quem é esse Jesus? Quem é este ser? Quem é esta pessoa que a igreja em Roma havia se dobrado? Quem é esse que o próprio Lucas vai escrever? Ó, excelentíssimo Teófilo também banca Lucas para escrever sobre a história deste ser maravilhoso, que pouco então eles sabiam sobre esta pessoa, mas sobre este ser. E aí Marcos vai permeando: quem é esse que até o vento e o mar lhes obedece? E assim, se nós de fato olharmos para
O capítulo 8 também, nós vamos ver que Marcos faz questão de enfatizar a fala dos discípulos. Quem é esse? Quem é esse? Marcos, capítulo 8 também. A pergunta que vai permear todo o Evangelho, que muitas vezes passamos despercebido, 8:27, nós temos novamente a fala, diz assim: então Jesus e os seus discípulos partiram para a aldeia de Cesaré de Filipe, e no caminho perguntou-lhe: que diz as homens que eu sou? Quem eu sou para os homens? Quem eu sou para as pessoas? Jesus questiona, os discípulos questionam a si mesmo: quem é esse, gente? Esse que o mar, o vento obedece? Que coisa fantástica! E agora Cristo entra uma mesma pergunta aos discípulos, questionando os discípulos. Eles questionam a eles mesmos. Agora Jesus está questionando a eles: quem as multidões dizem que eu sou? E eles dão respostas. Eles dão resposta. Se nós olharmos para a palavra do Senhor, lá em Lucas capítulo 9, não vou ler para nós ganharmos tempo, o próprio Herodes faz essa pergunta. Era a pergunta que não queria calar na época, tanto quanto Jesus fuge, quanto Jesus, depois que ele assunta aos céus, depois que a igreja está em ascensão, ou a igreja está em expansão, Paulo fazendo as suas viagens missionárias, etc. Mas essa palavra, ou essa pergunta, sempre permeia a mente da humanidade, simplesmente perguntando, questionando: quem é esse? Quem é Jesus? E Marcos então faz questão de responder de uma maneira muito clara, rápida e objetiva para nós. A pergunta que é feita no capítulo 4, verso 41, Marcos responde no capítulo 5, de 1 a 14. Quem é esse? Esse é Jesus, o Senhor dos demônios. Ele é o Senhor dos demônios. O Senhor dos demônios não é Satanás. O Senhor dos demônios nunca foi. O Senhor dos demônios é Jesus. É Ele que manda nos demônios. É Ele que diz: sai do homem e entra. Permita que nós adentremos os porcos. Ele diz: vai. Ele é o Senhor dos demônios. Ele manda nos demônios. Mas quem é Jesus? E Marcos continua dando resposta para nós. No capítulo de número 5, versos 25 a 34, nós temos o próprio texto narrando: quem é este? Este não é só o Senhor dos demônios. Ele só não apenas manda nos demônios, mas Ele manda nas doenças. É uma sequência de textos que Marcos vai mostrando quem é o Senhor Jesus. Quem é este que nós fazemos nessa noite lembrar na ceia, na mesa, no quebrar do pão, no partir do pão? Ele é o Senhor dos demônios. Mas se nós pegarmos o 35 a 43, no mesmo capítulo, nós vemos também que Marcos responde: Ele não é só o Senhor dos demônios, Ele não é apenas o Senhor das doenças, mas Ele também é o Senhor da morte. A própria morte, ela faz questão de se dobrar diante de Cristo. Por 3 vezes Cristo se depara com a morte, e Ele diz tão somente: venha, e o morto se apresenta. Por fim, quem é esse? Jesus. E Marcos, dando prosseguimento a resposta que vai dando aos seus ouvintes, ou aquela igreja em Roma, ele diz: quem é esse? Senhor dos demônios, Senhor das doenças, Senhor da morte, mas também Ele é o Senhor que cria. Ele é Elohim. É aqui que nós encontramos as ações provenientes que Marcos vai mostrar, tanto para aquele público quanto para nós. Quem é Jesus? Que muitas vezes as pessoas dizem assim: é você, Jesus, que eu amo, cara. Jesus é o cara lá de cima, tá entendendo? Aquele ser e tal. Começam a ter total intimidade com Cristo, dizendo eles, ao ponto de chamar Cristo de você. Que até então os que estiveram com Cristo, eles tinham dificuldade de compreender, porque a mente humana era extremamente limitada para compreender o ser fora de qualquer explicação pela mente, pela razão, pela filosofia dos homens. Então Jesus Cristo é o Deus que supre todas as necessidades. Ele é o Deus que multiplica.
Ele é o Deus que suplica diante do Pai em favor das suas ovelhas, dos seus pequeninos que estão neste mundo de pecado. Então a multiplicação dos pães é apenas mais uma parte desse grande, ou uma ação, deste grande ser que vai descortinar para todas as vezes que nós nos ajoelharmos, lembrar daquilo que o pastor ele falou alguns dias atrás aqui na igreja. Ele é aquele que multiplica o azeite na botija da viúva. O texto que nós lemos nessa noite vai falar sobre este grande milagre, onde nós temos que de fato debruçar, e como nós passamos tantas vezes por cima do texto e ficamos, nós não pegamos de alguma forma os detalhes. É tão importante para nós compreendermos esta multiplicação dos pães. Eu então quero dividir esse texto em 3 blocos para facilitar a nossa compreensão de maneira mais rápida. Se nós vamos dividir do verso 30 ao verso 34, nós temos a chegada do bom pastor no meio daquela multidão. Dos versos 35 a 41, nós temos um povo que tem fome e há uma escassez severa de alimento. Dos versos 42 a 44, nós temos a terceira parte do texto, que é a satisfação da multidão e a abundância de alimento pelas ações de Cristo Jesus. Marcos capítulo 6, o verso 30 a 31, temos também um Jesus de compaixão, que tem compaixão pelos seus discípulos e ele provê descanso. E vale ressaltar, abrindo aqui um parênteses rapidinho, tomemos cuidado, aqueles irmãos que têm dificuldade de tirar férias. O texto faz questão de Jesus dando os dias de férias para os seus discípulos. Os discípulos de Cristo levaram para um lugar sossegado, um lugar mais reservado para que eles pudessem descansar. Se Cristo fez isso com os discípulos, quanto mais nós precisamos dessas ações. Os 12, então o texto é narrado, o texto diz que os 12 voltam depois de uma série de pregações, capítulo 6, o verso de número 7 em diante, nós temos os discípulos saindo para pregar o evangelho do reino, e eles voltam contando tudo o que aconteceu, e Jesus então decide levá-los para um lugar deserto. Vamos para um lugar isolado para vocês descansarem um pouquinho. Vamos descansar. Verso 30 a 34, então diz: voltaram os apóstolos à presença de Jesus e lhes relataram tudo quanto havia feito e ensinado. E ele disse: vinde repousar. Olha, Jesus dando férias, um pouco à parte, num lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos que iam e vinham. Então foram a sós no barco para um lugar solitário. Muitos, porém, os viram partir e, reconhecendo, correram para lá, a pé, toda a cidade, e chegaram antes dele. Verso 34. Ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles. Por quê? Porque eram como ovelhas que não têm pastor, e passou a ensinar-lhes muitas coisas. No verso 30 a 34, Jesus leva dois versos em questão fala sobre Jesus levando eles para um lugar deserto. Não é um lugar de deserto, mas um lugar isolado. O local bem isolado, uma vez que descreve o texto que havia gramas nesse lugar. Verso 39: então Jesus lhe ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a grama verde. Então nós não estamos falando do deserto como ele foi tentado no deserto. Não é deserto, mas um local mais isolado. E segundo os historiadores vão dizer que era uma planície, onde eles tinham uma vista muito bonita para o mar da Galileia. Um local extremamente estratégico, e constantemente Jesus ele gostava de ir para aquele lugar. Não era isolado, mas um lugar afastado. Diz o texto que ele leva para o descanso. E o verbo descansar do original grego transmite a ideia que é uma palavra de cunho, que é usada em cunho bélico ou do campo militar, onde Jesus vai pegar e dizer assim: os meus soldados, eles precisam descansar para novamente voltar a peleja. A batalha foi grande, descansa para vocês novamente voltarem a batalhar, a pelejar, porque no campo de batalha
nós não podemos fracassar. Temos que continuar lutando e lutando e lutando. Por isso que Jesus leva eles para descansar. Alguém que de fato descreve o texto que Jesus é alguém que de fato se importa com os seus. Jesus cuida de cada um dentro da sua particularidade. Por isso aqui Mateus capítulo 11, o verso 28, Jesus, o próprio Cristo vai dizer: venham a mim todos que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos darei descanso. É a mesma expressão que ele usa tanto aqui para o discípulo quanto para a multidão. Ele está dizendo assim: vocês que estão na batalha, vocês que estão na luta, vocês que estão sofrendo sob o jugo de Satanás, venham para o meu reino, vocês obterão descanso para a vossa alma cansada. Verso 35 a 41, nós temos agora um povo com fome, um povo que está adentrado à escassez de alimento. Então a primeira cena que é constatada no texto, do verso 35 a 41, é a fome. A fome é severa, era cruel, não tinha condições desses povos, ou muitos deles, terem alimento em suas casas. Alguns padeciam constantemente de fome. Então o povo tem fome, Jesus tem compaixão. O povo tem fome, Jesus tem compaixão. Jesus tem o descanso, Jesus tem o pão. Jesus, de fato, escreve o texto que as pessoas têm problemas, Jesus tem a solução. As pessoas que se aproximaram de Cristo, eles têm doenças, Cristo tem a cura. E cada momento, ou cada ato dessa grande multidão, cada problema que eles tinham, Jesus tinha a solução para cada circunstância. No verso 34, ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e passou a ensinar-lhes muitas coisas. Alguns historiadores vão descrever que aqui tinha quase 25 mil pessoas. Marcos vai colocar que havia 5 mil homens. Coloca para cada homem 5 mil mulheres. Nós temos 10 mil. Sem contar crianças, que outros autores vão citar que havia crianças também. E aí criança cai como naquela época o menino era mato, né? Não tinha muito, então as pessoas traziam para o pé de menino. Então aqui nós temos aqui uma multidão, segundo alguns historiadores, que vão narrar aí, de 20 a 25 mil pessoas. Imagine um Tinga, no seu auge ele teve 20 mil, de repente agora menos, mas uma Tinga sendo sustentada pela ação de Cristo. No verso 34 nós temos um verbo muito interessante. Diz que Jesus veio dessa grande multidão, de cerca de, vamos botar, de 10 mil pessoas, sem contar as crianças, homens e mulheres. Jesus olha para ela e aplica-se então algo fantástico. Ele tem compaixão. Ele tem compaixão. O que nós entendemos com essa palavra ser de Cristo, ele tem compaixão, ela significa, ela transmite a ideia, traduz a ideia de uma pessoa que está com o seu intestino literalmente, o seu estômago literalmente, movido por dor. Está sendo movido totalmente por náuseas. O estômago do Senhor Jesus Cristo está sendo, como se tivesse tomado um soco, um aperto muito grande no peito. Essa palavra compaixão, constantemente a tradução do grego vai transmitir essa ideia de um Deus que tem compaixão. E todas as vezes os espasmos do intestino de Cristo está entrando com água fervendo, uma abolição tão grande que chega a sentir dor. Cristo está sentindo uma dor muito, muito grande. O coração dele se quebra ao ver todas aquelas pessoas perdidas, pessoas sem proteção, pessoas sem cuidado espiritual. E corta o coração e como dói. Eu sou Deus, jamais, não me escrevo, nunca me escrevi. Mas quando você tem um pouquinho de noção de Bíblia, e você vê pessoas indo para o matadouro, pessoas que estão cegas espiritualmente falando, pessoas que de alguma forma tentam buscar a Deus, mas se deparam com alguns charlatões, com alguns líderes, pseudos líderes, que de alguma forma tentam trazer alento, e eles se acabam sendo conduzidos como ovelhas, como
como gado para o matadouro, porque na verdade, como o próprio texto de Ezequiel vai dizer, que eles querem comer a lã das ovelhas. Isso dói, porque as pessoas, por mais que você tenta, você quer mostrar a verdade para elas, mas elas não querem enxergar essa verdade. E o coração da gente dói quando você vê pessoas sendo enganadas, pessoas que estão envolvidas em uma igreja, mas essa igreja não passa de aproveitar ou aproveitadores a vida delas. Então, qual é o sentido central dessa história para nós partirmos aqui, meu irmão, rapidamente? Qual é o sentido? Qual é o centro dessa história? Claro, o verso 34, ele é o ápice. Jesus se compadece da multidão porque eram como ovelhas que não têm pastor, ovelhas que não tem alguém que cuida. Ovelhas sem pastor é um povo sem liderança. Isto representa de fato um povo vulnerável, um povo incapaz de chegar a lugar algum, um povo que é incapaz de chegar a lugar algum. Nós não estamos falando aqui, de repente, quando Júlio tinha um rebanhozinho de ovelha lá, que a gente conseguiu ver algumas, não sei se ainda tem, mas quando ele abria lá, ele soltava, não precisava de ninguém, porque elas iam procurar comida por ali. Não é nesse sentido. Nós estamos falando de um contexto de deserto. O pastor tinha que sair à frente como Davi. Cadê Davi? Davi está tomando conta das ovelhas do pai, no deserto. E essas ovelhas, elas desde pequena, elas ouviam a voz, sentiam o cheiro, elas estavam adaptadas àquele pastor. E quando esse pastor saía, elas se perdiam, porque elas não conseguiam encontrar a comida no deserto, elas não conseguiam encontrar a água no deserto, e elas estavam sem representante. Quem vai nos dar comida? Quem vai nos dar água? Elas estavam vulneráveis. Nós, pegando essa mesma ação, ou se posso usar essa expressão de tipologia, vivemos no deserto. Se Israel esteve no deserto, junto ou querendo chegar à Canaã celestial, nós estamos tentando chegar a Canaã. Eles querem chegar a Canaã terrena, nós queremos chegar a Canaã celestial. E aqui então nós temos um sertão sublime que olha para essa multidão e diz: eles não têm pastor, eles não têm quem os guie, eles estão vulneráveis, eles são incapazes de chegar a lugar algum, eles não podem encontrar como adorar a Deus, eles não podem chegar à compreensão de como orar segundo Deus exige, eles não podem por conta própria cantar segundo Deus exige, eles não podem nem cultuar, porque aquilo que retratado no texto nós vamos ver mais à frente. As pessoas que se colocavam como líderes, pastores desse povo, eram simplesmente para agariar fundos, para enriquecer e para se tornarem cada vez mais vultosos homens da sua época. Um povo que necessita urgentemente de cuidados para não ser devorado pelos predadores. Em uma cultura agrária, eles precisavam, essas ovelhas precisavam de alimento, precisavam de proteção, precisavam de alguém que limpasse, precisava de alguém que alimentasse, precisava de alguém para tirar os insetos, os espinhos que iam adentrando sua lã e incomodavam e elas ficavam irritadas. Precisava de alguém que cuidasse delas, levasse para um lugar seguro, providenciasse um lugar em águas e em pastos verdejantes. Por que Jesus usa essa frase, ovelhas sem pastor? A primeira vez que nós vemos essa expressão no livro de Números, por favor, Números capítulo 27. Números capítulo 27. A primeira vez que apresenta, ou que essa frase é apresentada. Números 27. Número 27, verso 15 a 17, diz assim. Números 27, vou pegar só o verso 17 para ganharmos tempo. Que sai adiante deles e que entre adiante deles,
e que os faça sair, e que os faça entrar, para que a congregação do Senhor não seja como ovelhas que não têm pastor, que precise, que saia diante deles, que entre diante deles e que os faça sair. São ações que nós encontramos em Cristo. E como nós precisamos de uma liderança coesa, uma liderança firme, uma liderança que se pareça com Cristo, presbíteros que se pareçam com Cristo, pastores que se pareçam com Cristo, pastores e presbíteros que entrem em compaixão por aqueles que de fato necessitam de alimento, de proteção, de limpeza, de cuidado, etc. E etc. Como estava a liderança? Que quando Jesus Cristo traz essa expressão para os seus dias, como é que estava a liderança? Se nós olharmos o capítulo 6 de Marcos, como é que estava a liderança na época de Cristo? Os líderes da época de Cristo. Capítulo 6, o verso 14 ao verso de número 29, nós temos como é que estavam os governantes, como é que estava a política, como é que estava a espiritualidade. Os sacerdotes estavam, o profeta estava perdendo a cabeça por falar a verdade. Não havia cuidado nenhum. E o capítulo 6 de Marcos, ele faz uma denúncia aos leitores que estavam em Roma, que por capricho de uma mulher foi decapitado o arauto de Cristo, o paladino da verdade, João Batista, o profeta, o último profeta do Velho Testamento é morto, o homem de Deus. Então Marcos está denunciando que a liderança que estava no palácio, nos palácios, não passavam de meros corruptos, porque estava imperando no palácio incesto, adultério, ódio, egoísmo e assassinato. O povo era recanteado, o povo era colocado como verdadeiros secundários, terciários, quartiários e assim vai os vários. Então Marcos está denunciando. Jesus viu a multidão nesse contexto e disse: eles são ovelhas sem pastor. O Brasil se aplica exatamente esse princípio. E eu bato nessa tecla e continuo batendo. A esperança do Brasil é a igreja de Cristo Jesus. É da igreja que levanta os verdadeiros co-pastores de Cristo. Cristo é o pastor da igreja, ponto. Só temos um pastor, Cristo é o pastor. Todos os outros líderes não passam de co-pastores de Cristo Jesus. Mas o grande problema é que quando olha para a igreja, e é triste falarmos isso, mas quando olha para a igreja, simplesmente tira a palácio e coloca a igreja. Nas igrejas encontramos quantos casos de adultério, quantos casos de ódio, quantos não são os casos de egoísmo, quantos não são os casos de irmãos que assassinam o outro dentro do seu coração. E o povo está carecendo e padecendo de líderes, homens e mulheres que se destaquem, dizendo de fato: sede, pois, meus imitadores, como eu sou de Cristo. O povo é carente de liderança, eles não podem chegar a lugar nenhum, eles precisam de um representante, porque o povo, de maneira geral, é vulnerável, incapaz de chegar a lugar algum. Arrebate, tire a liderança dessa igreja. O que acontecerá com esse pequeno grupo nosso? Pouco mais de 130, 140 pessoas. Uns procuram, outros um começa com um lado, começa com o outro, começa com o outro. Porque é assim que acontece. Quando a liderança é fraca, a igreja é fraca. Quando a liderança é forte, a igreja é forte. E como nós devemos louvar a Deus e continuar orando a Deus pelos presbíteros dessa igreja, continue orando a Deus pelos diáconos dessa igreja, ore a Deus pelo conselho dessa igreja, porque essa igreja, de fato, quando nós começávamos na viagem, nós fizemos uma programação do sínodo Chapada Diamantina. E quando o Vado retratava, o presbítero Ivaldo retratava alguns anos atrás, quando essa igreja iniciou, como os pastores sofreram diante de presbíteros extremamente desprovidos de sabedoria. E a igreja ela ia de trancos e barrancos
nossos cuidados, e Hebreus vai falar sobre isso. Nenhum animal é mais dependente do que ovelhas. Se não tem alguém para que as guie, ela se perde, ela vagueia e se torna presa fácil para as feras. O nosso irmão Júlio aqui que pode contar mais história do que o próprio Wagner, que chegou primeiro. Quantos anos foram as lutas em Wagner para estabelecer essa igreja? A gente estava procurando para fazer história, para mandar um trabalho, então procure o Lúcio e Júlio. Os mais velhos aí que sabem a história direitinho. E quanto essa igreja penou, quanto ela padeceu para chegar onde ela está. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo. Jesus, Ele é o Senhor. Jesus, Ele é o Mestre. Jesus é o sumo pastor da igreja. E como nós precisamos. E como nós precisamos desse texto. Mas então, meus irmãos, o verso 35 e 36. Nosso tempo já acabou. 35. E declinando a tarde, vieram os discípulos de Jesus e disseram: é deserto este lugar, e já avançada a hora. Espere-nos para que, passando pelos campos ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer. Eles foram adaptados com o pensamento mundano. O que você vê nesse verso 35 e 36? O que você olha para esse verso aqui? Olha para esse verso. O que vocês estão aí? Presta atenção. O que você percebe no verso 35 e 36? Homens tentando ou dando ordem em Cristo. Manda esse povo embora. Manda embora, eles querem comer, nós não temos o que dar de comer para eles. Eles querem dar ordem em Jesus. Os discípulos têm a ideia petulante de comandar Jesus. É claro que eles ficaram afobados: Senhor, não tem que dar com esse povo aí para quem vai dar de comer, claro. Mas a fala de Jesus é fantástica. É fantástica. Quando Jesus diz, verso de número 37, porém ele lhes disse: dai vós mesmo de comer. Eles mandam Jesus: espalhe o povo, querem mandar Jesus. E hoje nós temos essa teologia aí, dos que mandam Jesus: eu determino, eu quero, eu tenho direito. E vai. E eles dizem a Jesus: manda embora a multidão. E eles encorajaram Jesus para descartar a multidão. Começa aqui. O homem tentando mandar em Deus. Uma teologia totalmente antropocêntrica. Nós mandamos, Jesus não nos atende. O Senhor é o nosso garçom. Jesus falou: de jeito nenhum, dê vocês mesmos de comer para eles. Verso 39 e 40 para a gente ir embora. Sem delongas. 39. Então Jesus lhe ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva grande. E o fizeram repartindo em grupos 100, 50 e 50. Tomando ele os 5 pães e 2 peixes, erguendo os olhos aos céus, abençoando, partiu os pães, deu aos discípulos para que distribuíssem por todos. Todos repartiram também os 2 peixes. O que nós entendemos? Salmos 23, verso 2. Está aqui. Salmos 23, verso 2 diz o quê? Vamos lá. Salmos 23, 2. Deitar-me em paz, em meio de pastos, guia-me imensamente as águas tranquilas. Salmos 23, verso 2. O que Jesus Cristo quer mostrar? Que Ele faz, Ele leva, Ele é o sumo pastor. Ele faz repousar em pastos verdejantes. A palavra assentar, ela pode ser traduzida também por repousar, inclinar, debruçar. É um momento de sossego. O que Marcos, de fato, quer ensinar. Quer ensinar para mim e para vocês nessa noite. Que esse Jesus é quem tem o poder de criar. Ele é o Senhor que cria. Ele é o Deus que faz todas as coisas. Gênesis capítulo 1, de 1 a 3. A terra era sem forma e vazia. E disse Deus: haja luz. E houve luz. O que Marcos quer mostrar é que no final dessa história havia mais de 10.000 pessoas alimentadas, de barriga cheia,
12 cestos de pães e peixes que havia sido sobrado. Havia mais carboidrato, havia mais proteína, havia mais átomos, havia mais moléculas, havia mais matéria, havia mais tudo. Cristo, Ele é aquele que multiplica. Aí pega de uma coisa e cara, o Ele cria, Ele traz a existência. Claro que aqui nós já temos uma matéria própria, uma matéria pronta, 5 pães e 2 peixinhos, e Ele já tem uma matéria, e dessa matéria agora Ele vai multiplicando outra, e nós temos mais átomos, mais proteínas, mais moléculas e mais matéria. Que Deus é esse? Quem é esse homem? Quem é esse? E verso 41: e fizeram repartir de grupo de 100 em 100. Verso 41: tomando os 5 pães e os 2 peixinhos, erguendo os olhos. Isso é fantástico. E o que é interessante, eu achei muito bacana isso, que quando Jesus Cristo usa esses 2 alimentos que são referidos aqui no texto, pão e peixe. Se nós abrirmos, eu não vou ler, nós não temos tempo. Números capítulo 11, note aí. Números capítulo 11, versos 5 e 6. Nós nos lembramos dos peixes que comíamos de graça no Egito. Se nós abrirmos em Êxodo capítulo 3, 4 e 5, nós temos: disseram os israelitas, quem dera a mão do Senhor nos tivesse matado no Egito. Lá nós sentávamos ao redor das panelas de carne e comíamos o pão à vontade. Que é interessante que esse menino chega, a mãe é preparada, a mãe mais arrumadinha, sei lá, mas sabe, não era menino, 52 peixinhos, não era menino, levou. Mas então Cristo, sabendo disso, Ele quer ensinar para esse povo, quer trabalhar na cabeça desse povo. Jesus quer ensinar que Ele é quem supre as nossas necessidades, e não o Egito, e não o mundo. Ele é quem faz o pão, Ele é quem traz o peixe para as nossas manutenções, para a nossa sobrevivência. É Ele, Jesus Cristo. João capítulo 6, verso 9, diz a Bíblia que havia um garoto que tinha apenas 5 pães e 2 peixinhos a oferecer. O que aprendemos com tudo isso? Todos nós, mesmo com as nossas limitações, com as nossas faltas, com as nossas falhas, com todos os nossos pecados, nós temos algo a oferecer para Deus. O que nós temos oferecido para Deus? Falando de dízimo não. Dízimo e oferta, isso aí é responsabilidade. Mas tirando, eu dou meu dízimo, pastor, eu dou minha oferta. Não, isso aí já é fichinha. Tirando isso, o que você tem dado? Qual tem sido os seus 5 pães e os seus 2 peixes para Deus? Você tem colocado à disposição dele? Eu quero dizer para você nessa noite: coloque o pouco que você tem nas mãos de Jesus Cristo, como o garoto entregou o seu lanche a André, e esse levou a Jesus Cristo. Jesus Cristo multiplicou. Tudo o que temos, pouco ou muito, deve ser dado para Cristo Jesus. Mas eu não sei tocar muito, eu não sei cantar muito, eu não sei pregar, eu não sei evangelizar, eu só sei um pouquinho. O seu pouquinho na mão do Deus multiplicador virou um montão, virou um tantão, virou uma coisona. O que nós temos que fazer é, quando Cristo vier para nos procurar, será que nos encontrará com algum tipo de objeto, de talento para oferecer para a obra dele? Conclusão: o que aprendemos com tudo isso? Primeiro, Jesus mostrou o seu amor e sua compaixão e misericórdia para os que estavam sendo maltratados pelos governantes, que estavam tomando cada situação rumos ignorados, porque a palavra de Deus desaprova. Jesus Cristo mostrou o seu amor e sua compaixão e misericórdia para com esses que eram ignorados pelos líderes da sua época. Você é capaz de demonstrar também, doando os seus 5 pães e os seus 2 peixinhos para Cristo. Nós somos capazes de demonstrar compaixão e misericórdia, doando também algo para o Senhor. Segunda coisa que nós aprendemos:
Jesus mostrou seu poder e testou a fé dos discípulos. Nós somos os continuadores do sustento espiritual e material do povo. Os discípulos, despede-se, ele na pipa, sai, tira esse pão daqui, não, ninguém tem comida não, mas não sei ter nada, está todo, dê vocês de comer. Márcio, Igreja Presbiteriana de Utinga, faça isso, alimente-os, sustente-os espiritualmente e materialmente aqueles que de fato precisam da ajuda da igreja. E a igreja tem que estender. Por quê? Porque a Igreja Presbiteriana de Utinga, ela é a continuadora do sustento das pessoas, tanto espiritual quanto material, da nossa geração. Ele ordena que coloquemos o pouco que temos nas suas mãos. Você tem ainda um pouco de esperança, coloque essa esperança nas mãos do Senhor. Você tem um pouco de fé, coloque esse pouco de fé nas mãos desse Senhor. Você que tem um pouco de alegria, tem um pouquinho de alegria, pastor, coloque esse pouquinho de alegria à disposição do Senhor. O que você tem, coloque à disposição do Senhor Jesus Cristo. Jesus mostrou que Ele é o bom pastor. Ele alimentou mais de 10.000 pessoas, entre homens, mulheres e crianças. Qual tem sido a sua fome hoje? Qual tem sido a sua fome no dia de hoje? Qual é a tua necessidade? O Deus que supra, o Deus que multiplica, o Deus que cria, o Senhor nos convoca e de fato vamos apresentar diante dele. O multiplicador está orando hoje para a sua vida, para a sua família, para o seu trabalho, para os seus negócios, enfim, independente da área. De fato, Ele quer abençoar, Ele quer suprir, Ele quer fazer maravilhas na sua vida. Os irmãos lembram muito bem do hino que nós cantamos no início, que diz: não desanime, Deus proverá. Como é assim? Deus velará por ti, com suas asas te cobrirá. Deus velará por ti, Deus cuidará de ti, na tua dor, com todo amor, jamais te deixará. Deus vela por ti. O Deus que multiplica, o Deus que cria, tem abençoado grandemente essa igreja, grandemente a sua família, grandemente o seu casamento, grandemente os seus negócios. E assim continue, de agora até a volta do Senhor Jesus Cristo. Oremos.